Este infame clube de motociclistas é um dos mais antigos grupos de espíritos livres, os Hells Angels. Preso a um código de lealdade destinado a permanecer inquebrável, este infame clube de motociclistas é um dos mais antigos grupos de espíritos livres, os Hells Angels. Para seus membros, os Hells Angels são uma irmandade forjada a partir do amor comum por viver a vida à beira do precipício, pelas rodas de uma motocicleta rugindo na estrada aberta. No entanto, não podemos deixar de nos perguntar o que acontece quando um desses irmãos ousa sair. Este vídeo fornece a resposta e desvenda o trágico destino de deixar os Hells Angels e como se juntar a eles. Os Hells Angels, um dos grupos mais famosos e facilmente o maior clube de motociclistas do mundo, com mais de 6.000 capítulos e 467 capítulos em 59 países diferentes. Você pode estar se perguntando o que torna este clube de motociclistas tão especial. Bem, existem várias razões pelas quais alguém gostaria de se juntar aos Hells Angels. Enquanto o amor por motocicletas é facilmente um dos motivos mais comuns, o senso de pertencimento, especialmente em um clube infame outrora envolto em aura de mistério e respeito, é outro motivo. De longe, os Hells Angels parecem tão legais, e é tão fácil para muitos se sentirem atraídos a querer se juntar. No entanto, ingressar neste clube não é para os fracos de coração, e muitos não conseguem passar. Tornar-se um membro completo dos Hells Angels pode levar muito tempo, chegando a anos. Para se tornar um membro dos Hells Angels, os candidatos devem ser verdadeiros entusiastas de motocicletas. Eles também devem possuir uma carteira de motorista válida e uma motocicleta com mais de 700 cc, já que se espera que um membro médio dos Angels percorra pelo menos 20 mil quilômetros por ano em formação estrita. Os candidatos também são obrigados a pilotar motocicletas fabricadas nos EUA, com Harley Davidson, Indian e Victory sendo as marcas mais comuns. Os candidatos que se candidataram a cargos de agentes da lei, como guardas de prisão ou policiais, são excluídos do clube. Molestadores de crianças também não são permitidos no clube. O processo de iniciação começa com o candidato passando pelos critérios acima mencionados. Uma vez passado, o candidato, agora considerado um membro em potencial, passa para a fase de hang-around. Como hang-around, os membros em potencial são convidados a conhecer membros mais antigos do clube em algumas reuniões do clube, e isso pode continuar por um longo tempo. Se o hang-around ainda demonstra interesse nessa fase, ele é então classificado como associado e permanece assim por 1 ou 2 anos. Após esses anos, um associado é então reclassificado como prospecto, e agora está autorizado a participar plenamente de algumas atividades do clube. No entanto, eles não têm direito de voto, uma vez que o processo de iniciação ainda está em andamento. Se o prospecto provar que tem o que é necessário, ele é então promovido a membro completo ou patch completo, que é a última fase do processo de iniciação. A fase final de ser um membro completo começa com o processo de votação. Um prospecto só pode se tornar um membro completo quando for votado unanimemente por todos os membros completos do clube. Portanto, um prospecto muitas vezes é obrigado a viajar entre os capítulos em seu país e se apresentar a outros membros. A votação se torna mais fácil, uma vez que esses membros conheceram o prospecto e o avaliaram. O prospecto deve obter 100 votos, uma vez que um único voto contra significa que a fase de prospecção continua até que seja aceito. Depois de serem votados, os prospectos são obrigados a reafirmar sua lealdade ao clube, e o patch dos Hells Angels é finalmente concedido a eles como parte final da cerimônia de iniciação. Nesta fase, conhecida como ser pateado, os prospectos agora são conhecidos como membros completos. Os membros completos dos Hells Angels são reconhecidos por sua insígnia infame, o patch completo, mas isso permanece propriedade do clube e não do membro. As cores oficiais do clube são letras vermelhas escritas em um fundo branco, daí o apelido de vermelho e branco. Os membros devem usar seus patches em jaquetas e coletes de couro ou denim. Alguns membros usam um patch que significa Anjos para Sempre
Anjos para Sempre, usado por aqueles que juraram filiação vitalícia ao clube. Há também um patch que consiste em 2 raios estilo SS nazistas abaixo das palavras poucos sujos, usado apenas por membros selecionados do clube. De acordo com o clube, este é algum tipo de distintivo de mérito concedido a membros que são os primeiros a chegar a uma festa e os últimos a sair. No entanto, alguns oficiais da lei alegaram que este patch é usado pelos assassinos do clube, ou seja, membros que cometeram assassinato ou estão dispostos a cometer em nome do clube. Em alguns casos, os membros também podem usar um patch que indica seu cargo na organização. Esses patches são pequenos e retangulares, exibindo os títulos dos membros em letras vermelhas contra um fundo branco. Os títulos comuns incluem presidente, sargento de armas, tesoureiro, vice-presidente, entre outros. Se um membro for expulso do clube ou optar por sair, ele deve devolver seus patches ao clube. Os membros também são obrigados a pagar mensalidades, que são usadas para financiar enterros e passeios de motocicleta. Os membros também são obrigados a comparecer às reuniões do clube e aos passeios de motocicleta. Embora muitos acreditem que a maioria dos membros dos Hells Angels seja viciada em drogas, o clube surpreendentemente proíbe o uso de drogas intravenosas, e muitos dos membros são até fanáticos por fitness. De acordo com Jay Dorbins, um investigador, o clube é surpreendentemente restritivo quanto ao uso de drogas intravenosas, e muitos de seus membros até mesmo se preocupam com sua saúde física. A jornada para se tornar um Hells Angel é longa e desafiadora, mas para aqueles que conseguem, é uma afiliação que é valorizada e respeitada. O clube, com suas cores vermelhas e brancas icônicas, permanece como um símbolo de irmandade e lealdade, apesar das controvérsias que cercam sua história. Esta é apenas uma parte do fascinante mundo dos Hells Angels, um universo de motocicletas, lealdade e mistério que continua a atrair a atenção de muitos. É uma jornada sombria e emocionante pelas estradas sinistras dos Hells Angels, e não é para os fracos de coração. Segunda parte dos Anjos do Inferno, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Assim você me ajuda certo, um agente que se infiltrou disfarçado nos Hells Angels de 2001, 2001 a 2003. 2003. Os Hells Angels também tinham regras rigorosas quando se tratava de relações com mulheres. Esposas ou namoradas de membros eram estritamente proibidas. Se um membro fosse pego com as parceiras de outro membro, eles pagavam por sua violação gravemente, e isso frequentemente resultava em violência. Dobbins também afirmou que os membros não tinham permissão para falar uns com os outros usando óculos de sol. Os membros dos Hells Angels também se certificavam de tirar suas luvas de pilotagem antes de apertar as mãos uns dos outros. Prospects, membros em treinamento, não tinham permissão para tocar nas costas de um membro ou tocar no patch dos Hells Angels. Caso contrário, haveria consequências. Aqueles que deixavam a gangue em termos ruins tinham todos os pertences relacionados ao clube retirados deles, incluindo a remoção de tatuagens que mostravam vínculos com o clube. Prospects, juntamente com namoradas e esposas de membros, tinham permissão para usar o número 81, que significa apoio 81, sendo o 8 representando a letra H e o 1 representando a letra A. Os Hells Angels não têm um presidente geral. Em vez disso, o clube é governado por oficiais regionais que representam um conjunto de capítulos localizados em reuniões mensais. Esses capítulos também têm autonomia em relação a pequenas mudanças de políticas e disciplina de membros. As classificações na organização do clube incluem presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, sargento de armas e capitão de estrada. E cada um desempenha responsabilidades importantes em seus capítulos. Os oficiais regionais são divididos em 2 grupos: aqueles que frequentam a reunião dos escritórios da Costa Oeste, conhecida como WESCOM, e aqueles que frequentam a reunião dos escritórios da Costa Leste, conhecida como ECOM. Embora os Hells Angels tenham sua localização de fundação em San Bernardino, Califórnia, sua localização de fundação não oficial foi posteriormente transferida para Oakland, Califórnia, por Sonny Barger, que sucedeu Otto Friedley como presidente nacional de facto. Portanto, o capítulo de Oakland dos Hells Angels
É um dos mais proeminentes e facilmente considerado o primeiro entre iguais, devido à reputação de Badger. Ele também tem o maior número de membros de qualquer capítulo nos Estados Unidos e é responsável por grandes decisões dentro do clube. Qualquer outro clube de motociclistas que deseje ser afiliado aos Hells Angels deve primeiro solicitar ao capítulo de Oakland para adesão e deve ser monitorado e aprovado pelo capítulo antes de ser concedida a adesão. O lema tradicional dos Hells Angels é Anjos para sempre, anjos para sempre. No entanto, eles também têm outros slogans como quando fazemos certo ninguém se lembra, quando fazemos errado ninguém esquece. 3 podem guardar um segredo se 2 estiverem mortos e, em caso de dúvida, derrube-os. Este último cunhado pelo membro do capítulo de Nova York Vincent Big Vinny Gerolimo. Se você pensou que ingressar nos Hells Angels era fácil, talvez precise pensar novamente, a menos que esteja disposto a passar anos em uma lista de espera e dedicar seus anos restantes como membro pleno ao clube. Os Hells Angels não são um grupo recreativo alegre. Para aqueles que deixam os Hells Angels, juntar-se pode ser uma das melhores experiências de suas vidas. No entanto, sair do clube é uma questão completamente diferente. Os membros só podem sair se forem expulsos, pois não existe tal coisa como um membro aposentado, a menos em casos raros em que certos membros são autorizados a sair do clube. Alguns embarcaram nesta tarefa ousada. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos dos membros mais notáveis dos Hells Angels que deixaram o clube e como isso acabou para eles. Primeiro, o caso de George Christie. Senti que nos tornamos as pessoas contra as quais nos rebelamos, e foi exatamente isso que disse na reunião quando saí. Em um momento, interagiríamos com todos os clubes ao longo da costa, e em 2011, estávamos lutando contra todos os principais clubes de motociclistas fora da lei nos Estados Unidos, além da aplicação da lei. Essas foram as palavras de George Christie, ex-líder dos Hells Angels por 35 anos de um total de forte 40 anos de filiação, quando lhe perguntaram por que ele cortou os laços com o clube. Christie havia sido atraído pelo estilo de vida de motociclista fora da lei quando era criança. Nos anos 50 e 50, quando viu pela primeira vez um motociclista de cabelos compridos e jaqueta de denim, andando pelas ruas sem se preocupar com o mundo, de acordo com Christie, isso foi um evento que mudou sua vida. No entanto, o que realmente despertou o interesse de Christie em se juntar à cultura de motociclistas fora da lei foi um incidente que ocorreu quando estava no ensino médio. Seu diretor o acusou de trapaça simplesmente porque ele teve um alto desempenho em um teste de QI. Christie não se saiu bem na escola. Pensei comigo mesmo, se esta é uma sociedade educada, não. Obrigado, lembrou, pensando quando saiu de uma reunião com o diretor. Depois do ensino médio, ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais e, quando foi dispensado, Christie comprou uma moto e começou a se relacionar com outros grupos de motociclistas, como os Satan's Slaves e Question Marks. Mas seu sonho era se juntar aos Hells Angels. Em 1976, Christie era um membro completo dos Hells Angels e não demorou muito para que ele subisse de patente, fundando o capítulo de Ventura, Califórnia. Em 1978, carregando a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e essencialmente sendo um dos membros mais graduados. No entanto, Christie também tinha um emprego no Departamento de Defesa. Em 1978, seus colegas de trabalho descobriram que ele era um líder dos Hells Angels, que na época estavam em conflito sério com um grupo rival. Foi uma guerra brutal que envolveu brigas, tiroteios e até mesmo bombardeios. Então ele teve que deixar o emprego. Claro, não demorou muito para que Christie próprio se envolvesse com a lei. Ele foi acusado de orquestrar um assassinato por encomenda que envolvia um líder da gangue da máfia mexicana na prisão. Enquanto estava na prisão, ele logo descobriu que os clubes nunca brigavam entre si enquanto estavam na prisão, e isso o motivou a encerrar a violência nas ruas através da mediação. Depois de ser libertado da prisão, ele finalmente decidiu cortar laços com os Hells Angels e deixar a gangue.
A história de George Christie é apenas um exemplo dos desafios enfrentados por aqueles que decidem deixar os Hells Angels. É uma vida que, uma vez dentro, pode ser difícil de abandonar, e os membros que optam por sair muitas vezes enfrentam desafios significativos em seu caminho. Durante o tempo em que foi absolvido em 1987, George Christie começou a fazer planos ativos para negociar a paz entre clubes de motocicletas rivais. Seus planos pareciam estar funcionando até o Laughlin River Run em 2002, um evento anual de motocicletas realizado em Nevada, onde membros dos Mongóis e Hells Angels se envolveram em uma briga que deixou 3 pessoas mortas. Em 2011, os Hells Angels estavam essencialmente lutando contra quase todos os principais clubes de motocicletas fora da lei, bem como policiais, segundo Christie. Ele queria que as guerras acabassem, mas outros membros não pareciam compartilhar da mesma visão. Ele sentia que os grupos estavam se fragmentando e seguindo seus próprios caminhos. Decidiu então deixar o clube e fez isso durante uma reunião em 2011, retirando suas insígnias e deixando claro que não queria ser mais o líder dos Hells Angels. No entanto, essa tentativa de sair do clube se mostrou um erro, pois ele logo foi acusado de ser um informante e seu status foi alterado para Out Bad, o que significava que não estava mais em boa situação com os Hells Angels e não podia ter contato com outros membros. Em essência, ele havia sido excomungado do clube. Christie alegou que foi envergonhado nas redes sociais e que pessoas, incluindo estranhos, o acusaram. O senso de companheirismo e comunidade que inicialmente o levou a se juntar ao estilo de vida dos motociclistas fora da lei foi tirado dele simplesmente porque decidiu sair. Em uma entrevista, ele foi questionado sobre por que ainda parecia incomodado por estar out bad, e ele respondeu que ser out bad sem contato no mundo dos motociclistas fora da lei é como um estigma. Eles não querem que as pessoas interajam com você. Não querem que as pessoas falem com você. Membros do clube com os quais ele era amigável depois que ele saiu, tiveram sua filiação em risco se comunicassem com ele. Ele continuou dizendo que, quando saiu, isso o lembrou de um divórcio. No início, todos queriam ser amigáveis, não estavam felizes com sua decisão, mas a entendiam. Conforme as coisas progrediram, se tornou agressivo. Era difícil atender ao telefone e ouvir um de seus ex-irmãos dizendo que você não é mais um amigo para nós. Toda a sua vida, porque ele não tinha muitos amigos fora do clube. Foi difícil de engolir. George Christie não foi o único a sofrer esse destino trágico após deixar o clube Hells Angels. Meu nome é Jay Dobbins, sou um agente federal aposentado disfarçado e infiltrei nos Hells Angels. Jay Dobbins, um agente disfarçado que decidiu se infiltrar nos Hells Angels entre 2001 e 2003. 2003 Dobbins era um homem que gostava de viver no limite, um ex-jogador de futebol e atleta antes de ingressar no Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, ATF. Ele havia sido baleado criticamente em uma operação em 1987, mas conseguiu sobreviver. Dobbins era um respeitado agente especial do ATF que havia conduzido mais de 500 investigações disfarçadas. Por volta de 2002, quando a guerra entre os Hells Angels e os Mongóis estava acirrada, as autoridades federais decidiram abrir uma operação disfarçada conhecida como Operação Black Biscuit, e Dobbins teve que se passar por um fornecedor de armas e cobrador de dívidas antes de poder se associar aos membros do clube. Ele usava o nome Jay Davis, e os membros da gangue o conheciam como Jay Bird. Ele se retratava como um fornecedor de armas e cobrador de dívidas. Não foi difícil para Dobbins se tornar um membro com todas as insígnias dos Hells Angels no capítulo de Mesa, Arizona. Além de ter a personalidade e a confiança de um motociclista fora da lei, Dobbins também encenou o assassinato falso de um membro do clube rival Mongóis. Ele tinha um policial se passando por um motociclista dos Mongóis e foi espirrado com sangue e cérebro de cordeiro em uma cova rasa. Em seguida, fotografou e filmou a vítima falsa do assassinato e até enviou uma insígnia dos Mongóis manchada de sangue para os Hells Angels. Impressionada com isso,
a liderança dos Hells Angels o votou imediatamente como um membro totalmente reconhecido do clube, embora neguem isso posteriormente. Infelizmente, subir na hierarquia dos Hells Angels estava causando tensões em sua família. Dobbins admitiu que o estilo de vida estava se tornando parte dele. Houve um desentendimento com sua esposa em um ponto, pois ele havia estado fora de casa por um longo período de tempo. Quando chegou em casa, estava agindo como se fosse um motociclista fora da lei, e sua esposa e filhos não mereciam esse tratamento. Além disso, ele admitiu que, embora os Hells Angels tenham se mostrado uma organização perigosa, ele ainda tinha respeito por seus membros. Apesar de sua família ter sobrevivido ao ataque criminoso à casa, a residência e pertences de Dobbins foram completamente destruídos. Felizmente, Dobbins entrou com uma ação e venceu o processo contra o ATF em 2014. Ele então escreveu um livro intitulado Sem Anjo: Minha angustiante jornada disfarçada para o círculo interno dos Hells Angels, que se tornou um best-seller do New York Times. O livro detalhou as investigações dos Hells Angels e como isso afetou sua carreira e vida. Apesar dos eventos trágicos que ocorreram após sua saída dos Hells Angels, Dobbins agora possui uma empresa focada em treinamento para a aplicação da lei. Em seguida, temos o caso de David LaBrava. Ao contrário dos outros que tiveram problemas após deixar os Hells Angels, LaBrava deixou o clube em boa situação. Ele é famoso por seu papel como Happy Lowman na série de TV Sons of Anarchy. O que a maioria das pessoas talvez não saiba é que LaBrava era um membro dos Hells Angels na vida real e ainda era membro quando foi contratado como consultor técnico pela série Sons of Anarchy em 2008 para garantir representações mais precisas de um clube de motociclistas. No entanto, ele acabou recebendo um papel na série e interpretou o assassino Happy Lowman. Ele permaneceu com os Hells Angels até 2019, quando decidiu deixar o clube. Anunciou sua saída em uma postagem no Instagram dizendo que não era mais membro do maior clube de motociclistas do mundo, os Hells Angels. Ele escreveu que agora era membro apenas da raça humana. LaBrava continuou dizendo que saiu em boa situação e que foi sua própria decisão. Ele não é mais um detentor de insígnias e não faz mais parte do conjunto de detentores de insígnias. Ele agora é considerado um civil. Diferentemente dos outros, a saída de LaBrava parece ter sido cordial, e ele não teve histórico ruim com o clube desde então. A história dos Hells Angels pode parecer intrigante para não motociclistas, mas os entusiastas de motocicletas muitas vezes ficam impressionados com o clube. Grande parte desse respeito está ligada à história do clube. E uma das razões pelas quais os Hells Angels têm peso é por causa do mistério que cerca sua origem. De acordo com o site oficial dos Hells Angels, o primeiro clube de motocicletas foi fundado em 17 de março de 1948 na área de Fontana, San Bernardino, Califórnia, nos Estados Unidos. Antes desse período, outros clubes de motocicletas existiam, mas operavam separadamente. Otto Freely, um veterano da Segunda Guerra Mundial, é descrito como aquele que começou o clube após romper com o Pissed Off Bastards Motorcycle Club, devido a uma rixa com uma gangue rival. No entanto, existe outra teoria que afirma que os Hells Angels foram fundados em 15 de novembro de 1951, por Dick White em San Bernardino. White era membro dos Redlands Road Runners. O site também afirma que o nome do clube foi atribuído a Arvid Olsen, um conhecido dos fundadores do clube, que havia servido no esquadrão dos Hells Angels dos Tigres Voadores na China durante a Segunda Guerra Mundial. As cores oficiais do clube, vermelho e branco, também estão associadas ao esquadrão. O estatuto oficial do clube teria sido elaborado em 1950. A partir daí, mais capítulos começaram a surgir na Califórnia, embora operassem de forma autônoma. O mais notável foi o capítulo de São Francisco em 1954, que logo foi seguido pelo capítulo de North Sacramento em 1956. No entanto, quando Sonny Barger assumiu a liderança de Freely, ele criou o capítulo de Oakland em 1957.
e 57, e uniu esses vários capítulos, garantindo que todos seguissem as regras comuns do clube. Mais pessoas se interessaram em ingressar neste clube de motociclistas quase exclusivo, e o que começou como um desenvolvimento na Califórnia, logo se tornou internacional, com o capítulo da Nova Zelândia abrindo em 1961, como o primeiro fora da Califórnia. Em 30 de julho de 1969, 2 capítulos de Londres dos Hells Angels foram abertos na Europa pela primeira vez. Inicialmente, os 2 capítulos eram designados para o sul de Londres e o leste de Londres, respectivamente. Mas em 1973, ambos se uniram e passaram a ser conhecidos como o Capítulo de Londres. Em 1977, o Capítulo de Montreal, no Canadá, foi inaugurado, e esse movimento se estendeu a outras partes do Canadá, incluindo Quebec. No entanto, os Hells Angels não conseguiram dominar completamente a cena de motocicletas em Quebec sem interferência, pois houve uma violenta guerra territorial que deixou mais de 160 mortos, 300 feridos e mais de 100 motociclistas na prisão. No final dos anos 70 e 70, o clube já tinha capítulos na Austrália e, em 1984, o Rio de Janeiro teve seu capítulo, tornando-se o primeiro país da América do Sul com um capítulo dos Hells Angels. Em 1993, o Hells Angels Motorcycle Club havia expandido seus horizontes para continentes inteiros e foi lançado em Joanesburgo, na África do Sul. A Turquia se tornou o primeiro país muçulmano a ter um capítulo dos Hells Angels em 2009. Atualmente o clube tem mais de 6.467 capítulos em 59 países, tornando-se o maior clube de motociclistas do mundo. No entanto, ainda há um véu de mistério em torno do clube, já que muitos de fora não têm certeza do que acontece em seu interior. Às vezes, os Hells Angels são retratados como homens livres, unidos pela fraternidade e lealdade. Por outro lado, também são retratados como uma gangue criminosa violenta. E o assassinato de um jovem de 18 anos por um de seus membros não ajudou essa reputação. Quinta e última parte dos Anjos do Inferno. Inscreva-se no canal para não perder nenhum documentário novo sobre motociclismo mundial e ative o sino de notificações do canal. Ajude ao canal a crescer e logo vamos ter mais um capítulo dos Anjos do Inferno. Fundado por mim aqui no Brasil, e é claro com a autorização dos Anjos do Inferno. Muitos membros dos Hells Angels eram conhecidos por serem viciados em drogas e brigadores de bar. No entanto, agências de aplicação da lei e de inteligência, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI dos EUA, o Serviço de Inteligência Criminal do Canadá e até mesmo a Europol, consideravam os Hells Angels como uma organização criminosa. Embora os Hells Angels afirmem não ser um clube racialmente segregado, seus membros são frequentemente homens brancos. De acordo com Sunny Baja em uma entrevista à BBC em 2000, o clube como um todo não é racista, mas provavelmente tem membros racistas o suficiente para que nenhum homem negro queira entrar nele. Ele também disse que se você é um motociclista branco, você quer se juntar AOS Hells Angels. Se você é negro, você quer se juntar AOS East Bay Dragons. É assim que é, gostem ou não. Não temos negros e eles não têm brancos. Embora Barger afirme que os Hells Angels não eram racistas, um incidente em 1983 provou o contrário. O clube Satan's Angels em Vancouver tinha um membro negro antes de decidir se fundir com os Hells Angels em 1983. No entanto, os capítulos de São Francisco e Anchorage ameaçaram expulsar o capítulo de Vancouver quando souberam que havia um membro negro. A questão só foi resolvida quando o homem decidiu mudar sua nacionalidade para havaiana. Em outro caso, um capítulo em Windsor, Inglaterra, só recebeu status oficial em 1985, após a morte de seu único membro negro sob custódia policial. Em apoio a eles,
Um grupo de motociclistas afro-americanos conhecido como The Chosen Few Motorcycle Club declarou em um artigo de 1996, na Ebony, que não perceberam qualquer animosidade racial por parte dos membros dos Hells Angels. Eles também disseram que permitiram que membros dos Hells Angels entrassem em seu território, onde todos se divertiam juntos. Os Hells Angels também responderam afirmando que não tinham membros negros, mas mantiveram que isso se devia ao fato de nenhum negro ter procurado filiação. É incerto porque muitas pessoas se juntam aos Hells Angels, mas um fator comum parece ser um senso de comunidade. No caso do ex-líder George Christie, ele havia sido atraído pelo espírito livre dos membros, e isso o levou a querer fazer parte dessa comunidade unida de motociclistas. O agente disfarçado J. Dobbins também menciona isso como uma das razões pelas quais ele respeitava os membros do clube. Em uma conferência de aplicação da lei em El Paso, Dobbins afirmou que os Hells Angels, mesmo com suas reputações temíveis, ofereciam aos membros um sentimento de pertencimento na sociedade. Você pode ser essencialmente uma pessoa desconhecida e sem importância, disse Dobbins. Quando você se junta a uma dessas gangues e eles colocam aquele distintivo em suas costas, de repente as pessoas estão prestando atenção em você, estão comprando bebidas para você, estão te dando drogas, as mulheres querem colocar o braço em volta de você, você intimida, assusta as pessoas, e para algumas pessoas isso é intoxicante. Portanto, não é de se admirar que George Christie tenha ficado um pouco magoado com a perda dessa comunidade quando foi declarado out bad pelo clube. Outra coisa que se destaca nos Hells Angels é o quanto eles esperam lealdade dos membros. Christie parece ter traído o clube ao sair, e eles se certificaram de que ele pagasse por isso, não apenas isolando-o da comunidade, mas também garantindo que o público em geral o visse de forma negativa. Ele até foi para a prisão por crimes que havia cometido anteriormente, 3 anos depois de deixar os Hells Angels. A mesma coisa aconteceu com Dobbins, quando foi revelado como um agente disfarçado. As ameaças foram apenas uma maneira do clube mostrar sua decepção com a traição. Apesar desses atos revelarem o lado sombrio dos Hells Angels, eles mantêm que não são uma organização criminosa ou violenta. Os membros do clube continuam a afirmar que são apenas um grupo de entusiastas de motocicletas de todo o mundo que querem andar de moto juntos e organizar eventos sociais. Eles insistem que os crimes cometidos por qualquer membro dos Hells Angels são de responsabilidade exclusiva das partes envolvidas e não do clube como um todo. No entanto, a natureza violenta do clube ainda é evidente em várias ocasiões. Um dos casos mais trágicos envolveu o assassinato de Meredith Curly Hunter Jr., um jovem de 18 anos que foi esfaqueado por um membro dos Hells Angels durante o concerto gratuito de Altamonte em 1969. O assassinato de Meredith Hunter deu aos Hells Angels uma má reputação como um grupo violento. E isso piorou depois que Alan Passaro, o membro que esfaqueou Hunter, foi absolvido do crime alegando legítima defesa. Isso foi apenas um dos muitos casos em que os Hells Angels provaram ser letais quando enfrentaram o que era percebido como desrespeito ou até mesmo traição. Não importa o quanto eles tentem afirmar sua inocência, os Hells Angels criaram uma má reputação entre as agências de aplicação da lei e de inteligência. Seus membros são frequentemente envolvidos em roubos, extorsões, tráfico de drogas, assassinatos, contrabando de armas e até mesmo prostituição. A verdade é que você nunca pode saber o que acontece nos bastidores desse clube de motociclistas, a menos que você se junte a eles. E claramente se tornar um membro vem com um preço alto, a menos que você seja corajoso o suficiente. O destino trágico de deixar os Hells Angels pode ser terrivelmente assustador e, se você não for cuidadoso, pode custar tudo o que você mantém querido. Se você achou este vídeo incrível, clique na tela final playlist que aparecem na sua tela para ver mais vídeos incríveis. Olá amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então?
Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado. Os motoqueiros mais selvagens do mundo. À medida que o retumbante rugido de suas motocicletas enche o ar, um palpável sentimento de medo toma conta daqueles que os encontram. Estes são os clubes de motociclistas mais temidos e poderosos do mundo, alimentados por uma fome insaciável por dominação e controle, à margem da sociedade e escapando das mãos da lei e da ordem. Esses clubes ganharam notoriedade por seus métodos brutais e atividades ilícitas. Neste vídeo, exploraremos o sombrio mundo dos 10 clubes de motociclistas mais poderosos do mundo. Gypsy Joker. O clube de motociclistas Gypsy Joker, fundado em São Francisco em 1956, ganhou infâmia por suas atividades criminosas, como violência e tráfico de drogas. Notavelmente, em 2016, 5 membros dos Gypsy Joker foram indiciados por sequestro e tortura de um ex-membro do clube no Oregon, destacando a natureza brutal das operações do clube. Com uma estimativa de cerca de 200 membros, o Gypsy Joker MC continua a manter sua infame reputação por meio do envolvimento de seus membros em crimes organizados e sua desafiante desobediência à autoridade. Warlocks. O clube de motociclistas Warlocks, fundado em meio ao cenário turbulento de 1967 na Flórida, eternizou seu nome na infâmia por seu envolvimento inabalável em atividades criminosas, como tráfico de drogas e atos de violência assustadores. Um exemplo arrepiante da brutalidade do clube aconteceu em 2012, quando 4 membros dos Warlocks encontraram seu fim em um tiroteio caótico durante um evento de caridade aparentemente inofensivo na Flórida. Com uma irmandade exclusiva de 200 a 250 membros ferozmente leais, o Warlocks MC continua a solidificar sua temível reputação, já que seus membros audaciosamente se envolvem em crimes organizados, desafiando a lei com um ar de desprezo. Vagos, surgindo das sombras de San Bernardino, Califórnia, em 1965, o clube de motociclistas Vagos teceu uma tapeçaria sombria de infâmia por meio de seu envolvimento em atividades criminosas, como tráfico de drogas e atos de violência arrepiantes. Em um episódio horripilante em 2011, membros dos Vagos se viram no centro de um sinistro plano, acusados de assassinar um membro de alto escalão dos Hells Angels em Nevada, solidificando ainda mais a inabalável brutalidade do clube. Com uma força formidável de 300 a 500 membros dedicados, o Vagos MC perpetua sua temível reputação, audaciosamente se envolvendo em crimes organizados e lançando uma aura sombria de lawlessness, lei da selva, sobre os territórios que ocupam. Sons of Silence. O clube de motociclistas Sons of Silence materializou-se em 1966, na cidade modesta de Newark, Colorado, e rapidamente ganhou notoriedade por seu envolvimento em uma série de atividades ilícitas, como tráfico de drogas e atos de agressão. Um capítulo particularmente intrigante de sua história aconteceu em 1999, quando uma ousada operação em vários estados resultou na prisão de 39 membros do clube, revelando a extensão de seu empreendimento criminoso. Com uma equipe variada de 400 a 600 membros ferozmente dedicados, o Sons of Silence MC marcha adiante, preservando sua infâmia única e garantindo que seu sabor particular de crime organizado continue a deixar uma impressão duradoura naqueles que ousam adentrar em seu mundo. Pagans. O clube de motociclistas Pagans surgiu em 1959, no condado de Prince George, Maryland, e rapidamente ganhou notoriedade por seu envolvimento em várias atividades criminosas, como tráfico de drogas e atos de violência. Um episódio marcante em sua história ocorreu em 2002,
2002, quando uma operação secreta de alto risco chamada Operação Roadkill resultou na prisão de 73 membros do clube, revelando a extensão de suas perseguições criminosas. Com uma força sólida de 900 a 1,100 membros dedicados, o Pagans MC continua a fazer sua marca, garantindo que sua marca distintiva de crime organizado permaneça fonte de fascinação e preocupação para aqueles que os encontram. Iron Order. Iron Order. O clube de motociclistas Iron Order, formado em 2004 em Jeffersonville, Indiana, ganhou rapidamente atenção por seu envolvimento em várias atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e confrontos violentos. Em um incidente notável em 2016, uma briga mortal entre membros do Iron Order e do Mongols MC irrompeu em uma exposição de motocicletas em Denver, Colorado, destacando a propensão do clube para a violência. Violência com uma lista robusta de 1.000 a 1.500 membros comprometidos, o Iron Order MC continua a deixar uma impressão duradoura, garantindo que sua abordagem única ao crime organizado permaneça um tópico de intriga e desconforto para aqueles que cruzam seu caminho. 4. Mongols. O clube de motociclistas Mongols foi estabelecido em 1969 em Montebello, Califórnia, e rapidamente ganhou notoriedade devido ao seu envolvimento em atividades criminosas, como tráfico de drogas e atos de violência. Um capítulo particularmente marcante em sua história ocorreu em 2008, quando a Operação Black Rain levou à prisão de 38 membros dos Mongols e à apreensão temporária de seu logotipo registrado pelas autoridades federais. Com uma força formidável de aproximadamente 1,600 membros leais, os Mongols MC persistem em cimentar sua infâmia, garantindo que sua forma distinta de crime organizado continue a ser uma fonte de intriga e apreensão para aqueles que encontram sua presença. 3. Outlaws. O clube de motociclistas Outlaws emergiu em 1935 em McCook, Illinois, e rapidamente ganhou infâmia devido ao seu envolvimento em atividades criminosas, como tráfico de drogas e confrontos violentos. Um incidente cativante em sua história aconteceu em 1997, quando a Guerra da Baía de Tampa eclodiu, um conflito violento entre os Outlaws e o clube rival de motociclistas, os Pagans, resultando em numerosas vítimas. Com uma força formidável estimada de 1,800 a 2.000 membros dedicados, os Outlaws MC continuam a fazer sua presença conhecida, garantindo que sua marca única de crime organizado permaneça um tópico cativante e inquietante para aqueles que cruzam seus caminhos. 2. Bandidos. O clube de motociclistas Bandidos foi fundado em 1966 no Texas, EUA. O clube é conhecido por suas atividades violentas e criminosas, incluindo tráfico de drogas, extorsão e homicídios. Eles estiveram envolvidos em vários conflitos com clubes rivais, incluindo os Hells Angels. Uma história criminal notável envolveu um tiroteio em 2006 entre os Bandidos e o clube rival, os Cossacks, resultando em 8 mortes e 20 feridos. Os Bandidos têm aproximadamente 2.500 membros em todo o mundo e operam em muitos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa. 1. Hells Angels. O clube de motociclistas Hells Angels foi fundado na Califórnia em 1948. O clube tem uma reputação de violência e atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, extorsão e homicídios. Eles estiveram envolvidos em vários conflitos com clubes rivais, incluindo os Outlaws e os Bandidos. Uma história criminal notável envolveu uma briga em 2002 entre os Hells Angels e o clube Mongols Motorcycle, resultando em 3 mortes e vários feridos. Os Hells Angels têm aproximadamente 3.600 membros em todo o mundo e operam em muitos países. O mundo dos clubes de motociclistas está envolto em mistério, onde poder e influência são ferozmente disputados. Entre os mais poderosos e notórios estão os Hells Angels, Outlaws e Bandidos.
Esses clubes têm uma reputação de atividade criminosa e violência, e o número de seus membros continua a crescer, consolidando seu lugar como alguns dos grupos mais temidos e respeitados no submundo. Um pouco mais de os Hells Angels. Aqui você encontrará exatamente o que procura: fraternidade e lealdade. A Irmandade dos Hells Angels Motorcycle Club é tão famosa quanto infame. Os Hells Angels estão ativos em 31 países ao redor do mundo, cercados por inúmeros mitos, filmes e canções. Mas qual é a verdade por trás disso? Neste vídeo, oferecemos uma visão sobre como a organização é estruturada, o que fazem e como é o cotidiano de um membro dos Hells Angels na Alemanha. O Hells Angels Motorcycle Club, nome oficial da organização, foi fundado nos Estados Unidos há mais de 72 anos. Naquela época, os clubes de motociclistas eram principalmente para a elite, e os Hells Angels buscaram criar um clube de motociclistas para o homem comum. Eles recrutaram principalmente ex-soldados que ansiavam pela camaradagem que experimentaram durante a Segunda Guerra Mundial. Essa camaradagem e solidariedade ainda desempenham um grande papel na vida cotidiana dos Hells Angels na Alemanha, que existem há mais de 50 anos. No entanto, ao contrário do que se poderia pensar para um grupo que originalmente se reuniu para se divertir, os Hells Angels são altamente hierárquicos e estruturados. Não é possível entrar no clube facilmente. Você precisa passar por rigorosos critérios de seleção. Isso envolve estabelecer contatos próximos com membros existentes, ser observado por eles ao longo do tempo e demonstrar que você pode atender aos requisitos e ao código de conduta do grupo. Os Hells Angels têm algumas regras rigorosas, incluindo a proibição de consumo de álcool, com poucas exceções. Drogas são completamente proibidas, e falar com a polícia, mesmo se você for pego em uma infração, é estritamente proibido. Além disso, membros dos Hells Angels não podem trabalhar para a polícia. A vida cotidiana dos membros varia dependendo do seu status dentro do clube. Inicialmente, você pode ser considerado um hang-around, o que significa que você ainda não é um membro completo e não tem direitos, mas pode frequentar o local do clube e ajudar com tarefas. Após essa fase, você pode se tornar um prospect, um membro em treinamento que é avaliado por mais um ano antes de se tornar um membro completo. No entanto, é importante notar que nem todos os charters dos Hells Angels estão envolvidos em atividades criminosas, e muitos membros estão lá principalmente pela camaradagem. Mas a organização também enfrentou sua parcela de controvérsias, incluindo envolvimento em atividades ilegais, rivalidades violentas com outras gangues e confrontos com a polícia. As atividades caritativas também fazem parte da vida dos Hells Angels. Eles organizam passeios de caridade e eventos beneficentes em que membros e patrocinadores pagam uma taxa de participação, que é doada para boas causas. A rivalidade entre gangues de motociclistas muitas vezes leva a confrontos físicos e, em alguns casos, até mesmo a sequestros e agressões. No entanto, cada charter é diferente, e muitos membros não estão envolvidos em atividades criminosas. A polícia tem acompanhado de perto os Hells Angels, resultando em buscas, apreensões e até mesmo proibições de alguns charters. A organização é conhecida por manter negócios legais como bares, boates, serviços de segurança e estúdios de tatuagem registrados legalmente, mas há alegações de que atividades ilegais ocorrem nos bastidores. No entanto, os Hells Angels continuam a existir, apesar das tentativas do governo de proibi-los em alguns lugares. Alguns charters podem estar envolvidos em atividades ilegais, enquanto outros permanecem principalmente como um grupo de motociclistas que valoriza a camaradagem e a solidariedade. A percepção sobre os Hells Angels pode variar amplamente, dependendo da perspectiva. Qual é a sua opinião sobre os Hells Angels? Deixe-nos saber nos comentários. Olá, amigos, peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado. Mais dos Anjos do Inferno. Era uma manhã nebulosa quando um grupo de motociclistas se reuniu para uma aventura nas estradas sinuosas. Liderados pelo presidente do clube, eles estavam determinados a explorar o restante do trajeto desconhecido.
Enquanto aceleravam pela estrada, todos tinham a sensação de que estavam indo na direção certa. O presidente conversou com um dos membros, Brian Baker, sobre a importância de fazer uma boa apresentação e de se misturarem bem com o grupo que encontrariam. Queriam causar uma boa impressão e se entrosar com os outros motociclistas. Paul, um dos membros, foi informado de que ele teria que manter uma velocidade de 90 km/h. Ele ficou surpreso e questionou por que precisaria fazer isso. O presidente explicou que eles precisavam se manter juntos como um grupo coeso, e Paul aceitou a tarefa. Enquanto viajavam, eles perceberam que os Hells Angels estavam se aproximando rapidamente, e não pareciam dispostos a diminuir a velocidade. Os motociclistas aceleraram para acompanhá-los enquanto seguiam em direção a uma região conhecida como Devil's Canyon. Depois de uma viagem emocionante e perigosa, eles finalmente chegaram perto de seu destino, a prisão de Florence. Sentiram que haviam passado em um teste importante e conquistado o respeito dos Hells Angels. A prisão de Florence realizava anualmente um evento conhecido como Florence Prison Run, organizado pelos Hells Angels. Milhares de motociclistas compareciam ao evento, que havia crescido significativamente ao longo dos anos. Os Hells Angels lideravam grupos de motociclistas até a prisão, e era um momento importante para demonstrar apoio aos membros que estavam detidos. O evento era uma oportunidade para os motociclistas se reunirem, mostrar solidariedade e apoiar seus irmãos na prisão. Era um dia especial em que os prisioneiros se sentiam como reis por um dia, recebendo atenção e apoio de todos os presentes. A cidade de Florence também começou a apoiar o evento, tornando-o mais acessível e agradável para todos. O apoio da polícia e das autoridades locais ajudou a transformar o evento em algo muito maior do que antes. No entanto, apesar do crescimento e da aceitação, os Hells Angels ainda enfrentavam desafios e estereótipos negativos. Alguns charters eram envolvidos em atividades ilegais, e a polícia mantinha um olho atento sobre eles. Mas para muitos, o Florence Prison Run era um dia de solidariedade e comunhão. Assim, a viagem pelos caminhos sinuosos e perigosos havia valido a pena. Os motociclistas haviam conquistado respeito e fortalecido os laços com os Hells Angels. E o Florence Prison Run continuava sendo um evento especial que celebrava a irmandade e o apoio mútuo. Inscreva-se, deixe o like, não lhe custará nada. E o like não. Boa noite, tudo bem? Me chamo Ângelo Fernandes, do canal Ângelo Fernandes Volta ao Mundo e do canal secundário Cyber Estrada. Eu estou com um projeto de dar a volta ao mundo, saindo do Goiás, descendo até o sul do Brasil, descendo até o sul do país, passando pela capital Porto Alegre, Rio Grande do Sul, subindo até o Nordeste, passando pela cidade de Fortaleza, depois retornando ao Goiás. Isso numa primeira etapa. Numa segunda etapa, eu vou descer para Paraguai, Bolívia, Argentina, Chile, depois voltando para o Brasil. E numa terceira etapa, subo para o norte do país, Amazonas, Acre, vou para Peru. Do Peru eu contorno todo o Peru, passando pela Colômbia, toda a América Central. Retorno para casa. E numa quarta etapa eu saio do Goiás, cruzo todo o país novamente, passando pelo estado do norte, Amazonas, Acre, subo passando por Bolívia novamente, Peru, aí subo a Colômbia, aí dessa vez nessa quarta etapa entro nos Estados Unidos e vou até o Alasca. E do Alasca retorno para os Estados Unidos e viajo até a Europa para circular toda a Europa, Ásia Central. Vou cruzar África do Sul, África do Norte,
e contornando toda a Ásia e retornando para casa. E esse projeto eu conto com vocês. Bom, como já falei, me chamo Ângelo Fernandes, do canal Ângelo Fernandes Volta ao Mundo e do canal secundário Cyberestrada. Conto com a colaboração e o apoio de vocês. Se inscrevam no canal, ativa o sino para notificações. Obrigado. Bom, mais um detalhe que eu havia quase esquecendo e obviamente não poderia esquecer. No meu comentário agora, eu não poderia deixar de falar, jamais poderia esquecer. Não, de forma alguma. A viagem é sobre viagem econômica em uma moto. E a moto que jamais eu poderia deixar de apresentar é uma Twister 250 antiga, carburada. Apesar de ser uma Twister 250 antiga, carburada, ela é econômica, extremamente econômica, e é uma moto mediana, digamos assim. Para muitos pode não ser, para muitos não vai ser mediana. Alguns vão achar que é uma moto grande, outros vão dizer que não é grande e nem pequena, vão achar mediana. Outros vão dizer que é pequena. Bom, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua forma de ver cada coisa, né? Os que vão achar mediana, vão achar mediana. Os que vão achar grande, vão achar grande. E os que vão achar pequena, vão achar pequena. E não vai ter nada que eu fale que mude. Não vai ter nada que eu fale que possa mudar a forma de pensar, o entendimento, o que é entendido, o entendimento e o que é entendido em cada um, ou melhor dizendo, não posso mudar o entendimento e o que é da forma de entender, né, de cada um, o que é entendido de cada um. Bom, é isso então. A viagem é numa Twister 250, uma Twister 250 cilindrada, que nem eu acabo de falar, e carburada, né? E vai viajar só eu, ela e uma mala e uns trocados de dinheiro no bolso que eu vou precisar, né?
Então é isso, gente. Mais uma vez obrigado. Mais uma vez obrigado a todos. E a minha moto também agradece. A minha Twister antiga, carburada. Agradecem a todos pela inscrição. Obrigado, até mais.